Interessante o evangelho que o Senhor nos dá para este dia e para esta festa. Jesus queria dar o seu próprio corpo, mas essas pessoas não queriam mais do que a comida. Queriam saciar-se com pão material. Mas Jesus quer dar muito mais. Nós estamos na Páscoa e nós vemos Jesus ressuscitado no seu corpo glorioso, que vem nos dar, vem se dar a nós, vem se dar em abundância. Porque dar a comida, talvez qualquer outra pessoa pudesse dar. Bendito seja Deus por aqueles que nos dão o pão para comer, pelos provedores, pelos pais que proveem ao alimento aos seus filhos. Mas isso também outros poderiam dar. Mas o que o Senhor Jesus nos dá é o que só o ressuscitado poderia nos dar. E o que é que só o ressuscitado poderia nos dar? O céu. O Senhor vem abrir para nós as portas do céu. Ele vem nos comunicar aquilo que vem do céu. E na palavra de hoje ele diz do pão do céu. Interessante isso. Porque nós podemos pensar qual é o papel de um pai, qual é o papel de uma mãe numa família. Prover. Prover inclusive o pão para ser comido. Mas não só. Através da graça da ressurreição, nós percebemos que Jesus vai além do que as pessoas estão pedindo para Ele. Senhor, dá o pão para que a gente possa provar e dizer, Ele deu alguma coisa. Se vocês soubessem do que eu quero dar para vocês. Queridos irmãos, quanto apego ainda à terra nós temos. Como nós somos ainda interessados em nos manter, em sobreviver. É como se o nosso instinto de sobrevivência viesse à tona e nós estamos preocupados em ter o que comer. Isso também é importante, mas isso não é essencial. Não é essencial porque aquilo que o Senhor vem dar para nós é muito mais. E eu quero dizer isso por quê? Porque a liturgia de hoje, ela nos dá que foram além do apego exagerado àquilo que Deus pode nos dar. Esses dois com muita coragem, ou a visão limitada do martírio por Jesus. Estevão, que vê por Senhor daquela família. E por isso é uma família numerosa. São 13 filhos. Alguns falecem por causa de Deus. Nenhuma das duas coisas que Diana escolhe tinham como objetivo principal o pão da terra. Diana não queria ser mãe porque era legal ser mãe. Porque ela sonhava em ter uma família simplesmente. Não só. Diana já elevava o olhar para além das coisas da terra. E Diana também não tinha escolhido ser médica para poder ganhar muito dinheiro, ou para ser famosa, ou para fazer muitas coisas. Diana, desde pequena, desde nova, já estava escolhendo o pão que vem do céu. Como médica, Diana via em cada enfermo o próprio Jesus. Por isso, preferiu, por inspiração divina, mesmo sendo médica cirurgiã, permanecer na clínica para poder se aproximar de todas as pessoas, todos os enfermos, e conversar com eles pessoalmente, se dedicar a eles. Diana, com esses propósitos no coração, após também a morte dos pais, com seus 20 anos, ela perde o pai e a mãe. Diana decide vir ao Brasil, aqui para o lado do nosso Nordeste, para viver, para dedicar a sua profissão de médica aqui no Brasil, lá no meu estado, no Maranhão, né? Sou do Maranhão, não é a mesma cidade que eu sou, mas ela quer vir para o Brasil com seu irmão, que também era médico e depois se tornou padre. É o Frei Alberto Beretta. Interessante, até de vocês procurarem depois. O Frei Alberto veio para o Brasil, morou na cidade de Grajaú, no interior do Maranhão, e
e fundou um hospital, hoje também é uma universidade e tudo mais. Ela decide vir com o irmão para o Brasil, mas no meio do caminho aí, ou melhor, para se dedicar à profissão de médica, aos pobres e aos necessitados, no meio do caminho, ela encontra o Pedro, Pietro Molla, o seu futuro esposo, e assim assume a sua vocação de mãe, mesmo continuando a dedicação de médica na Itália. Diana descobre em Pietro um jovem como ela, apaixonado pela vida, pela arte, pelos esportes, pelas viagens, e o amor puro desses dois jovens, com os mesmos propósitos de fazer o bem, de viverem uma vida para os outros, se decidem então casar e começam uma vida muito virtuosa. Diana não desistira nem esquecera da vida que ela tinha como uma missão. No matrimônio ela tem 3 filhos, e o 4º filho, então, começa-se a manifestar, na gestação do 4º filho, começa a manifestar aquela santa que estava ali, escondida por trás daquela bela família. É assim a lógica de Deus. O Senhor tem um plano para cada um, para nós e para os nossos filhos. Enquanto os nossos planos, o plano de Deus, não se tornam o nosso plano, nós ficamos lutando e persistindo pelo pão que passa, pelo pão material. Mas quando nós decidimos pelo pão espiritual, pelo pão que não passa, pelo próprio Jesus, que é o pão da vida, ele começa a manifestar em nossa vida o desígnio dele, para que ali se manifeste um santo. No meio das situações mais adversas, geralmente é assim, no meio da adversidade, o Senhor revela os santos que estão escondidos aqui, pelo Projeto Família. Aquele santo, aquele casal de santos que a gente via entrar e via sair e dizia assim, olha, a pessoa ali até boazinha, mas é na hora da adversidade, do sofrimento, que começa a se manifestar aqueles santos que estavam ali escondidos e que nós nem pensávamos que fossem tão virtuosos. Na 4ª gestação, Diana, então, tem uma gravidez muito complicada e precisa escolher entre ela e o bebê. E Diana não hesita, escolhe a criança. Interessante a decisão de Diana. A decisão de Diana não é uma decisão tomada naquele momento. A decisão de Diana é uma decisão tomada desde muito tempo. A escolha pela maternidade e a escolha pela medicina já são uma decisão para a vida eterna. Por isso, Diana não tinha medo de perder o pão material. Diana não tinha medo de que essa vida passasse, porque ela sabia que a verdadeira vida ainda ia chegar. E agora começa a história realmente, a manifestação de uma grande santa. O seu padre confessor, quando descobre a situação e ela começa a conversar com ele tenta confortá-la e dar fé, dar esperança, e ela responde, sim, Padre Luiz, eu rezei tanto nesses dias, com fé e esperança eu me confiei ao Senhor, inclusive contra a terrível palavra da medicina que me dizia, ou a vida da mãe, ou a vida da sua criatura. Confio em Deus, sim, mas agora cabe a mim assumir o meu dever de mãe. Eu renovo ao Senhor a oferta da minha vida. Estou pronta a tudo, contanto que salve a vida da minha criatura. Meus queridos irmãos, a santidade não se improvisa. A santidade, ela não vai ser improvisada na hora. Então eu vou esperar naquela hora, vai aparecer assim uma coisa fora do normal e eu vou dar uma resposta de santidade. A santidade não se improvisa. Ou a santidade começa hoje a ser cultivada e planejada, ou na hora que a situação vier, nós não suportaremos escolher a santidade. Diana faz vários procedimentos cirúrgicos
até o dia do parto. E no dia do parto, as suas dores se unem às dores de Jesus. Providencialmente, Deus quis que esse momento fosse justamente a Sexta-feira Santa. Internada nos hospitais, os médicos tentam induzir um parto, e no dia seguinte se faz um parto cesáreo e nasce Diana Emanuela. Lembrança do nome da mãe e lembrança de que o Senhor está sempre conosco. Como Emanuel, Deus conosco. O Senhor está sempre conosco. Querido irmão, essa mulher não esqueceu, quando a situação estava difícil, ela não esqueceu que o Senhor continua com ela. Algumas vezes nós esquecemos, né? Basta o Covid chegar, basta uma pandemia aparecer, basta uma doença bater a nossa porta, parece que a gente esquece que Deus continua conosco. Daí em diante, depois desse parto, começa uma semana, 7 dias de muitas dores. Santa Diana resiste em ficar dopada pelos remédios, pois queria que nos últimos momentos da sua vida ela estivesse bem consciente, porque queria estar unida a Jesus e permanece em oração. E nas orações dizia uma irmã que estava com ela acompanhando-a, ela dizia: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, me ajuda. E algumas vezes dizia: mamãe, me ajuda, se referindo à Virgem Maria. O irmão se aproxima e diz para ela: olha a família que Diana cresceu. Coragem, Diana. O papai e a mamãe estão no céu te esperando. Você não está contente em ir para lá? E Diana, com os cílios, porque não conseguia mais falar, afirmava como se dissesse: sim, estou feliz de ir para lá encontrá-los. No dia 28 de abril, o sábado da 8ª de Páscoa, Diana parte para a casa do pai. E quem era essa mulher? Uma mulher normal. Seu esposo, Pietro Molla, dizia que jamais acreditei estar vivendo com uma santa. Minha esposa tinha infinita confiança na providência e era uma mulher cheia de alegria de viver. Era feliz, amava a sua família, amava a sua profissão de médica, também amava a sua casa, amava a música, as montanhas, as flores e todas as coisas belas que Deus tinha nos dado. Sempre me pareceu uma mulher completamente normal. Mas como diz o Monsenhor Carlo, a santidade não é feita somente de sinais extraordinários, é feita sobretudo da adesão cotidiana aos desígnios inescrutáveis de Deus. A adesão cotidiana aos desígnios inescrutáveis de Deus. Queridos irmãos, essa festa, essa memória que nós celebramos hoje, ela deve nos fazer repensar qual é o tipo de pão que nós temos buscado e qual é o tipo de pão que nós temos alimentado a busca no coração dos nossos filhos. O que é que nossos filhos têm buscado? Qual é o pão que nós temos feito eles desejarem ter? Terceiro, era uma mulher normal. Mas na hora que o Senhor quis dar a ela o seu desígnio, ela aceitou. Eu tenho uma certeza de que a santidade, ela não começa de um fato extraordinário. Como diz o Papa Francisco, na Alegrai-vos e exultai sobre a santidade no mundo contemporâneo, ele diz: eu gosto de ver a santidade no dia a dia, na mãe que se dedica a um filho, num filho que se dedica aos seus pais idosos, em um profissional que exerce com carinho a sua profissão. É isso mesmo. Isso é a santidade. A santidade é viver esse tempo de pandemia com virtude, cuidando dos filhos, tendo paciência com eles, dando
generosamente o que nós temos para aqueles que estão precisando mais do que nós. E assim, nós estaremos ensinando os nossos filhos a buscar o pão que não perece. Se nossos filhos verem o nosso testemunho e verem que nós somos apenas pessoas desesperadas para ter o que comer amanhã, eles certamente amanhã não buscarão o pão que não passa. Mas se nossos filhos verem que nesse tempo de dor e sofrimento, nós buscamos muito mais do que o pão que passa, eles também buscarão junto conosco o pão que não passa. Que o Senhor renove as nossas famílias, do Projeto Família, para buscar as coisas do alto. E por fim, querido irmão, onde há martírio, onde há oferta, onde há doação, o céu se abre e nós podemos contemplar aqui na terra o céu. Estevão viu o céu aberto porque já tinha desistido de ter as coisas desta terra. Estevão viu o céu aberto porque já tinha escolhido pelo céu e não queria mais o pão que perece, senão o pão que não passa jamais. Que o Senhor nos ajude e que este pão que nós receberemos hoje espiritualmente seja para nós uma renovação na busca daquilo que é essencial. Que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.